uma frase que eu ouvi, não era nem um psicólogo, foi um psiquiatra, que ele disse que a pessoa que decide passar pelo processo de autoconhecimento é uma pessoa de muita coragem. Por que você acha que esse profissional falou? Foi até um profissional bem renomado, não era brasileiro, mas eu fiquei lembrando, tem muitos anos que eu ouvi essa frase, mas eu queria saber o que você acha dessa frase, do que ele falou. Eu concordo com essa frase, porque eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes que a terapia é como se fosse... O nosso inconsciente é como se fosse um quartinho escuro, onde a gente vai colocando um monte de entulhos, um monte de coisa. Uma caixa, uma coisa que não serve. E chega um momento que a gente olha, está tão cheio que a gente, às vezes, tem até preguiça de olhar. Ou medo, quarto escuro, cheio de teia de aranha, cheio de caixas. E o processo de autoconhecimento é exatamente isso, é entrar nesse quartinho para fazer uma faxina, para separar o que fica do que não serve mais. Porque existem muitas coisas que nós aprendemos, mecanismos de defesa, tantas coisas que a gente vai trazendo ao longo da nossa história que estão ali, que às vezes não são mais importantes na vida adulta. A gente precisa tirar. Por que é desafiante? Por que precisa dessa coragem, desse esforço? Porque fazer essa faxina não é fácil. E o terapeuta é quem vai colocar a luz. Ele vem colocando luz, mostrando, olha, vamos mexer aqui? Às vezes o paciente olha e fala, não, essa caixa é muito pesada, ainda não quero, deixa quietinha aí. Aí a gente deixa quietinha, ainda não é hora, vamos para outra, que é mais fácil. Então, o psicólogo, ele vai fazendo o papel de colocar a luz e ajudando nessa faxina e nessa escolha do que fica do que sai. Mas o esforço e a faxina tem que ser feita pelo dono do quartinho escuro, né? E isso requer coragem, porque não é fácil olhar para dentro. Tem coisas que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer olhar, a gente não quer mexer. Uhum. É por isso que tem pessoas que responsabilizam o profissional, né? As pessoas que estão ao redor, muitas vezes, sabe que a pessoa está fazendo psicoterapia. E outra coisa, existe um senso comum que não é correto. As pessoas acham que o profissional que detém todo o conhecimento para que a pessoa mude. Só que o esforço é mais de quem está, né? Está fazendo a psicoterapia do que o profissional que está atendendo. É igual um remédio, né? É conjunto, é uma parceria. Mas o que eu falo é o seguinte, se o profissional for muito bom e tiver toda a boa vontade, tiver toda a boa intenção de ser eticamente, né? O que a ética fala sobre a questão da profissão do psicólogo, né? Fazer o melhor, né, para ajudar o paciente, o cliente. Mas se ele não quiser, se a pessoa que estiver fazendo não quiser, também não vai adiantar, né? Exatamente. Sempre uma frase fala que o princípio da cura é o desejo de ser curado, porque parte pelo desejo, né? Então, existem pessoas que às vezes vêm para terapia, mas ainda não é a hora, ainda não é o momento, elas não estão preparadas. E aí depois, elas param, e tá tudo bem parar também, ainda não é a hora. Depois, no outro momento, depois de coisas que aconteceram, de algum amadurecimento, elas voltam, né, para enfrentar aquilo que elas ainda não estavam prontas para olhar. Isso acontece. Entendi. Autoconhecimento, diante do que você falou, mas parece óbvio que eu vou perguntar, mas eu quero perguntar. O autoconhecimento pode ser ruim para alguém? Eu não diria ruim, mas desafiante e difícil. Ruim, não. Mas é exatamente nesse sentido, que às vezes não é a hora. Aí aquilo fica aversivo, parece ruim. Porque a pessoa ainda não está pronta, ela tem medo que ela vai enxergar ali. Se eu olhar para dentro, tem pessoas que falam isso, né, na terapia. Eu tenho medo de até onde eu posso ir, o que eu vou encontrar? E aí a gente tranquiliza, não vai passar muito disso aqui que a gente já foi. A gente vai nas camadas mais profundas, mas a gente vai no tempo do paciente. Por isso que às vezes é tão aversivo, né? A pessoa fala, onde que eu vou chegar? Não passa muito
daquilo que o paciente já está enxergando, né? Uhum. A gente vai trabalhando gradualmente nas camadinhas mais profundas. Eu acho que tem gente até que não quer nem começar, né? Exatamente. É melhor nem Né? mexer, não quer nem olhar. Eu conversei com uma pessoa há semanas atrás, e ela falou para mim assim, que ela tem uma ferida, né? Que ela não quer nem tocar, que ela não quer nem pensar na ferida. Porque ela não quer mexer, porque ela acha que mexer na ferida vai fazer com que ela saia do equilíbrio que ela está. Porque a afirmação, ela, né, eu não vou duvidar que ela está no equilíbrio, tá? Não vou duvidar disso. Sim. A gente precisa respeitar o que a pessoa está falando, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive a gente eu dei um exemplo para ela na conversa, né? Sobre o que eu achava, assim, que era uma pessoa muito próxima e eu tinha a liberdade de falar isso. Eu falei para ela assim, quando você tem um furúnculo, né? Não sei se aí em Minas Gerais fala, né? Chama dessa forma. E tá doendo, né? Tá doendo lá, tá doendo. Vai chegar um momento que você vai ter que espremer tudo que tem lá dentro, né? Sim. Para sair tudo, limpar aquilo ali, né? Colocar remédio, para que haja uma cicatrização de dentro para fora. E é exatamente isso. Só que esse exemplo que você deu, ele é ótimo, porque assim, o que acontece? Sabe quando a gente era criança, a gente machucava? Aí inflamava, tal, dava uma casca grossa e a gente, tá tudo bem, a gente seguia. Assim é com as nossas feridas emocionais, né? Dá uma casca grossa, a gente segue. Só que chegar lá na frente, bate alguma coisa, os acionadores, os gatilhos, pá, arranca a casca grossa, dói tudo de novo, sangra tudo de novo. Só que a gente não trata, como você deu o exemplo do furúnculo, a gente vai de casca grossa em casca grossa. Isso às vezes leva tempo, às vezes é uma vida, né, de casca grossa em casca grossa. Mas o trabalho de ir lá, tirar secreção, colocar remedinho também não é fácil, não. Né? Por isso que assusta. E aí as pessoas preferem ir de casca grossa em casca grossa. Mas o curar de dentro para fora é libertador. Né? Você vai ver que ali, em algum momento, você vai ver, existe uma cicatriz. Houve algo, é da sua história, você não vai esquecer, mas já não dói mais. Sim. Eu sou um exemplo disso, tá? Eu estava refletindo sobre isso antes de estar na live, porque eu lembro de coisas que eu falava quando eu estava entre os amigos, quando eu estava entre os familiares, que eu dava vontade de chorar. E muitas vezes eu não sabia por quê. Tinham situações de eu assistir filmes, claro, até hoje eu me emociono com alguns filmes, né? Mas tinha alguns filmes que me acionavam demais. E que eu lembro de um que eu saí do cinema completamente descontrolada emocionalmente, porque lembrava muito coisas que eu achava que não fazia nenhum tipo de, não trazia nenhum tipo de problema, né? E então, de lá para cá, depois que comecei a fazer psicoterapia, é óbvio que eu entendo que eu estou falando isso, as pessoas podem pensar assim, mas parece que só se resolve tudo com a psicoterapia. A gente já falou aqui que não necessariamente, né? Mas eu estou falando de mim. No meu caso, eu decidi dar esse mergulho mesmo, né? Que é como se fosse um mergulho, né? Dar esse mergulho bem fundo mesmo, para entender as minhas dores. E eu queria realmente ser curada de dentro para fora. Tem até eu queria saber de vocês também, né? As pessoas falam sobre a questão das feridas da alma, né? Porque existe os estudos que falam que na alma tem as nossas emoções, né? Nossos afetos. Então, tem coisas que a gente não percebe, mas está lá tão enraizado, né? Tá tão na alma que a gente não... Pode acontecer coisas boas, pode acontecer realizações, nossos desejos podem ser satisfeitos, mas ainda a dor está lá. Porque é tão profunda, que a gente não consegue aproveitar, né, as coisas boas que vão acontecendo. E eu me sentia desse jeito. E eu não sabia muito verbalizar também, outra coisa. Eu não sabia verbalizar minhas emoções,
nem falar o porquê que eu estava me sentindo daquela forma, muitas vezes, né? Da forma que eu estava, não sabia dizer. Aí depois eu não sabia me ouvir, na verdade, né? Também tem isso. E eu também não sabia ter autorreflexão, fazer uma autorreflexão sobre mim mesma, né? Por que eu estou sentindo e tal. Então, depois que eu fazer todo o processo mais difícil, né? Passei pelo processo mais difícil, não que eu não passei ainda, estou ainda passando pelo processo, mas o processo mais difícil, eu me senti liberta. Eu parei de chorar, não que né, não é ruim chorar, né? Mas o choro não era um choro bom, era um choro de tristeza, né? De dor. Exatamente. Agora já não existe tanta dor, né? Eu entendo o que você quer dizer. Entendeu? Então, assim, eu sinto que a cicatriz está lá, né? A dor, né? A gente não esquece, depois que vem à tona, principalmente, a gente, poxa, foi por isso que doeu, né? Mas eu me sinto muito mais livre. Eu me sinto muito mais. Eu consigo desfrutar das coisas de uma forma diferente, com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente. Antes eu era muito pessimista sobre muitas coisas, sobre mim mesma, inclusive. Mas agora eu consigo me ver até com autoestima, né? Outra coisa boa que aconteceu comigo com relação no processo de autoconhecimento foi exatamente isso. Minha autoestima foi construída. Eu não tinha autoestima. E eu não sabia por que eu não tinha autoestima. Depois eu descobri por quê. Aí hoje eu me olho no espelho, eu consigo me enxergar bonita, eu consigo me enxergar bem, eu consigo me enxergar uma pessoa que vale a pena conhecer, vale a pena ter amizade, vale a pena, sabe assim? É algo tão libertador, assim, que realmente, por isso eu quero que todo mundo passe pelo processo. E outro benefício do autoconhecimento é o fortalecimento de identidade, que vai trazer essa autoestima, né? Você vai entender quem você é, o que há um fortalecimento de identidade também. Exatamente. Da ferida da alma, a ferida da alma é a ferida emocional, né? As emoções, elas estão muito ligadas à nossa alma. E as nossas feridas, quando elas não são tratadas, olhadas, elas seguem com a gente. E aí tem dor, né? Então, a todo momento tem gatilho, a todo momento tem acionador. Tá lá quietinho, mas de repente tem algo que aciona. É a casca grossa que sai. E aí dói de novo, né? Então, quando a gente cura, já não tem tanta dor. Vai ali num processo até cicatrizar. Isso é muito lindo, né? É verdade, é verdade.